Terceiro ano, beleza? Tranquilo? Voltei para mais uma aulinha aí sobre a Revolução Russa. Encerrar o conteúdo de Revolução Russa hoje, beleza? Só lembrando, eu fiz uma gamificação, eu até compartilhei nas minhas redes sociais, não sei se vocês viram, sobre a Revolução Russa. É feito pelo Google Forms, que é aquela mesma plataforma do Google que vocês fizeram a avaliação bimestral. E aí é uma história interativa, né? Tudo baseado em fatos reais sobre a Revolução Russa. E de acordo com as decisões que você toma, você vai vivenciando a Revolução Russa nesse acontecimento, né? Então, por exemplo, logo de início você escolhe seguir as ideias do czar ou seguir as ideias dos revolucionários russos, tá? Então, o seu personagem é real, mas não necessariamente o seu personagem vivenciou aqueles acontecimentos, né, na história. Mas no meu enredo você vai vivenciar esses momentos. E são todos baseados em fatos reais. Então você vai seguindo lá e cada decisão que você toma vai ter uma consequência diferente. Eu vou deixar no Google Sala de Aula o link para vocês acessarem. Entra lá, faz. Que é legal para fechar o conteúdo. A gente está terminando hoje. É legal para revisar, é legal para provas, né, para o Enem, para o PISME. Ajuda muito, ajuda muito. Tá? É uma forma descontraída de ver o conteúdo. Beleza? Hoje, então, encerro. Né? Semana passada a gente viu as revoluções, né? A Revolução de Outubro de 17, quando os bolcheviques assumem o poder com Lenin. E hoje nós vamos ver sobre a Guerra Civil Russa. Como assim, Diogo? Após o Lenin assumir, você terá ali uma aliança com poucos mencheviques, haviam mencheviques envolvidos, mas você tinha outros países capitalistas que estavam com medo dessa ascensão socialista, né, na Rússia. Você tinha pessoas ligadas ainda à monarquia, né, da família Romanov, e você tinha poucos mencheviques que meio que se uniram para tentar derrubar o governo bolchevique. Tá? Então você vai ter uma guerra civil, uma guerra entre russos. De um lado o Exército Vermelho, bolchevique, liderados pelo Lenin, e do outro essa aliança aí, chamada de Exército Branco, onde você teve o conflito, onde você tinha diversas pessoas. O objetivo deles era derrubar o governo do Lenin. Beleza? Essa guerra civil vai de 18 a 22. Ela vai arrasar a Rússia. Ela vai arrasar a Rússia porque você não tinha... você tem dois lados de um mesmo país se enfrentando, então você afeta a economia, você afeta a produção cultural, você afeta a produção de alimentos, você afeta a produção de têxtil, por exemplo, de armamento. Então, toda guerra ela vai gerar certas crises, né? E uma guerra civil, então, não é diferente. E aí, você vai ter essa guerra, os bolcheviques vão vencer, tá? Os bolcheviques vão vencer, e você vai ter um país arrasado, como eu comentei com vocês, arrasado pela guerra civil, né? E aí, olha só, você tem o início, então, a partir da vitória dos bolcheviques em 22, um processo de centralização política e partidária. O que é isso? Quando os bolcheviques vencem a guerra em 22, você começa a ter um processo de centralizar o poder cada vez mais na mão de uma pessoa, né? Então o Lenin, ele não era, óbvio, né? Ele não era monarquista, ele não tinha nada disso, mas o poder era tão centralizado nas mãos dele que era uma ditadura muito forte, né? Uma outra coisa vai ser partidária, ou seja, vai ser instituído apenas o Partido Comunista. É proibido ter outro tipo de partido político na Rússia, beleza? Então você centraliza, você tem, desde os bolcheviques assumindo, você tem cada vez mais uma implantação de um governo autoritário por parte dos bolcheviques, de perseguição a todos que pensavam contra eles. E em 1922 vai ser formado a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética, né? No seu auge, ela vai ser uma união de 15 países do leste europeu, Rússia, Uzbequistão, Ucrânia, Romênia, Quirguistão, são 15 no total. Ela não inicia com 15, tá? Ela inicia com 8, alguma coisa, e vai ampliando com o passar do tempo. E nada mais é que um grande, eu não posso dizer império, né? Porque você não tem um imperador, mas
é uma união mesmo, é uma grande junção que forma um império gigantesco de origem eslava, né, de origem russa, e que vai incomodar muita gente a partir daí, né? Pós Primeira Guerra Mundial, nós teremos a União Soviética na Segunda, depois na Guerra Fria, que por causa do socialismo. Então, a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 22 vai desencadear uma série de acontecimentos. Após a morte do Lenin também, você vai ter uma disputa em quem assumiria o poder, né? Você tem, de um lado, o Stalin, né, que era um filósofo, né? Ele era um estudioso das ideias do Marx, era uma pessoa muito participante do Partido Comunista. E do outro você tem um herói de guerra, né, também comunista, ideais comunistas, que é o Trotsky. E aí você tem uma disputa entre esses dois para ver quem seria o escolhido. O Stalin é escolhido, tá? E depois de sofrer muitas críticas pelo Trotsky, né, o Trotsky tem que fugir da União Soviética porque ele era perseguido pelo Stalin. E mesmo em outro país, o Stalin manda matar o Trotsky. E uma outra coisa muito louca é que, além de mandar matar o Trotsky, o Stalin faz de tudo para apagar ele da história. Então, fotos antigas onde aparecia o Trotsky junto do Lenin, ou o Trotsky junto com algum grupo de comunistas e tal, o Stalin obrigava, né, mandava editar de alguma forma aquelas fotos naquela época, lá do início do século XX, e apagar o Trotsky da história, né? Eu vou ver se eu mando para vocês algumas imagens no Google Sala de Aula do antes e depois. O antes, como era com o Trotsky, e depois o Stalin mandando apagar. Porque o Trotsky, os Trotsky já dizia, né, que o Stalin seria um ditador, ele era muito autoritário, e ele não estava errado. Beleza? Então fechamos aqui a Revolução Russa. Vou deixar todos os links e vídeos para vocês lá no, né, na sequência do Google Sala de Aula. Qualquer dúvida a gente tira por lá também. Beleza? Valeu!